Olá, signo de Leão, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem nesse final de ano aqui, que vocês tenham um excelente final de ano, Natal, virada do ano, que o ano que vem seja maravilhoso, tá bom? Vou fazer uma leitura utilizando o método Peladão, tá? E duas leituras, uma de relacionamento amoroso e outra de trabalho e finanças, tá? No final, eu trago aqui com o tarô conselhos da espiritualidade para vocês. E vou colocar a minutagem, né? Aí vocês fiquem à vontade para pular o vídeo se vocês quiserem, tá bom? Se vocês gostarem desse vídeo, dê um like, compartilhem com seus amigos, com as pessoas de Leão que vocês conheçam. E se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal, que ajuda a chegar a mais pessoas. Vamos lá, leitura de amor, relacionamentos amorosos para Leão, para os próximos 15 a 30 dias. O que eles precisam saber? O que tem de positivo no amor para Leão? Uma mulher, a figura de uma figura feminina, né? Ou vocês, né, se vocês forem dessa energia feminina, ou uma mulher com quem vocês estejam lidando, uma mulher importante, né, na vida de vocês. Ou vocês, né, se empoderando, né, para o amor. O que tem de obstáculo no amor para vocês? A busca de novos caminhos, carta dos caminhos. Qual é o caminho a seguir para o resultado? Carta da cobra. E o resultado, se vocês quiserem fazer uma pergunta de sim ou não, o resultado vai responder, tá? Aqui é não, tá? Carta da foice, fala não. Então, não sei o que vocês perguntaram aí, é não. E no fundo do deck, como síntese da leitura, a carta da cruz. Bom, como positivo aqui, vocês, se vocês estiverem lidando com uma mulher, vocês estão numa companhia de uma pessoa maravilhosa, tá? Uma mulher maravilhosa. E se vocês forem maravilhosas, né? Provavelmente são maravilhosas. Se vocês tiverem essa energia feminina, vocês estão empoderadas. Vocês sabem o que querem. Né? Vocês estão assim com a energia do poder nas mãos, tá? Porque essa carta é uma carta positiva, ou pode ser aqui que vocês estejam seguindo a intuição de vocês, tá? Para o seu relacionamento amoroso. Ou, se você estiver solteira ou solteiro, tem a chegada aqui de uma pessoa, ou você se empoderando para encontrar um relacionamento amoroso, tá? Como desafio, a gente tem a carta dos caminhos. De repente, você buscar novos caminhos para você melhorar a sua relação, ou para você encontrar uma relação nova, tá? Mudança de caminho. Será que você não está resistindo a mudanças? Por exemplo, estou num relacionamento, estou ficando, eu quero namorar. Estou namorando, quero noivar. Estou noivando, quero casar. Né? A resistência de você, talvez, de mudar de caminho para mudar aqui o nível do seu relacionamento. Ou, se eu estou solteira, de repente estou buscando, né, um relacionamento sempre igual, sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. E aí eu sempre tenho as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Então tá na hora de você pensar aqui em renovar e mudar os seus caminhos. Ou de repente aqui, por exemplo, estou solteiro, solteira, quero, né, ter um relacionamento, mas não saio de casa. Né? Como é que você vai arrumar alguém? Ninguém vai bater na tua porta lá falando:
você quer namorar comigo, tá? Então é sobre isso. Mudar os caminhos. Caminhos abertos, né? Saber que você tem opções para ter novas coisas ou no seu relacionamento ou em novos relacionamentos, tá? Aqui o caminho é assim. A carta da cobra, que fala sobre mudar, né? A cobra, ela não age por impulso. Ela age no momento certo, né? Ela troca de pele, ela deixa de ser, ela se renova. Então, aqui, provavelmente, esteja precisando o seu relacionamento, ou, se você não está em um, precisa de renovação, tá? Estratégia. A cobra, ela dá o bote certeiro no momento certo, ela não faz as coisas às pressas, tá? Então, é o momento de você, sim, buscar novos caminhos, novas estratégias, para que você tenha um relacionamento, para você mudar o status do seu relacionamento, tá? E quando você faz isso, você colhe, né? Você corta aquilo que já não serve mais e colhe aquilo que você quer nesse relacionamento. A carta da foice, ela colhe aquilo que você planta, né? Então, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Aqui pode estar falando sobre isso também, tá, pessoal? Então, se você muda o seu jeito de ser, se você muda o seu jeito de pensar, se você troca de pele, muda as coisas, renova, tem uma renovação no seu relacionamento, você colhe coisas boas, tá? É sobre isso que está falando aqui, você colher coisas boas. Ou, se você estiver solteiro, né, mudar de caminho, mudar o jeito que você faz as coisas, você vai colher aquilo que você está plantando. Então, se você não está plantando nada, você não vai colher nada, né? É sobre isso, tá? E aqui, como síntese, é assim, a carta da cruz, né, que fala sobre vitória, conquista, sucesso, após um sacrifício, tá? Porque nem tudo na vida é conseguido, cai do céu, né? É conseguido de uma maneira fácil. Não, às vezes exige da gente sacrifício no amor. Também, tá? Por exemplo, eu mudar de atitude. Às vezes é sacrificante mudar de atitude, mas é necessário para que eu tenha, assim, um sucesso aqui no relacionamento. E você vai ter. Aqui é na verdade, a finalização de um caminho sacrificante. Esse caminho você vai descobrir, embora você esteja na dúvida hoje, você vai descobrir que você tem um caminho aí do sucesso no seu relacionamento, tá? Ou a busca de um relacionamento. Você vai colher, tá? Se você se sacrificou, se você fez o que você tinha que fazer para encontrar novos caminhos aqui, e mudar o seu jeito de fazer as coisas, você colhe o sucesso, colhe a vitória, você vai ter vitória nesse relacionamento, tá? É isso sobre relacionamento, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha encaixado para vocês, tá? Se não encaixou, joguem para o universo que para alguém vai servir essa leitura. Vamos agora fazer a leitura sobre trabalho e finanças. Leitura, trabalho e finanças para o signo de Leão. O que a espiritualidade tem a trazer para os próximos dias para Leão, trabalho e finanças? O que eles precisam saber fazer? O que é necessário eles saberem? Se vocês quiserem fazer uma pergunta, o sim ou não vem no resultado final, tá? Vamos lá. Trabalho e finanças, Leão.
que tem de positivo para Leão, trabalho e finanças? Sabe aquele sentimento de perda, aquele desânimo, aquele desgaste por algum motivo? Isso acaba, tá? Porque se a carta dos ratos está no positivo, é sinal de que essa sensação de perda que você provavelmente estava, já não vai estar mais. O que está como obstáculo para Leão nas finanças? Seguir aquilo que você quer, fazer aquilo que você mais ama fazer, ir atrás daquilo que você mais deseja, acreditar, né, no sentimento de você poder e de você ter aquilo que você mais ama, aquilo que você mais quer. Talvez aqui esteja faltando um pouco para você de confiança. Tá? Claro, com a carta dos ratos aqui, com certeza, tá, pessoal? Mas isso aqui no lado positivo aqui tá acabando. Então é provável que você descubra, é um obstáculo você descobrir a sua paixão, né? Pela sua profissão, pelo seu trabalho, para você conseguir conquistar aquilo que você quer conquistar, financeiramente falando, tá? É você unir o ganhar o dinheiro, né? Ou ganhar, ou você obter aquilo que você quer, material, falando material, sem esquecer aqui os seus sentimentos, porque nem tudo é só dinheiro. Nem sempre tudo é só dinheiro, tá? Muitas vezes a gente tem que seguir o nosso coração, tá? Então não adianta, por exemplo, eu ganhar muito dinheiro e ser infeliz fazendo aquilo que não me traz essa felicidade, tá? Então você precisa ponderar isso. Qual é o caminho para o resultado? Aqui, é você não desistir, é você ter perseverança, é você persistir naquilo que você quer. É você agir de uma forma mais assertiva, mais certeira, mais... Deixa eu pôr mais para baixo aqui. Agir de uma forma com mais força, com mais dinamismo, tá? Porque o Scott, ele fala sobre atitudes que vão te trazer aquilo que você deseja. Então não adianta você ficar lá pedindo aos céus e você não fazer nada, porque a carta do Scott fala em ação, em você fazer acontecer. E o resultado vem uma comunicação para vocês aqui, tá? É um sim aqui. Se vocês fizeram uma pergunta, é um sim. Vem uma comunicação, vem um convite. Esse convite vai te tirar dessa energia de perda, por causa, talvez, de estar fazendo coisas que não envolvam aquilo que você quer muito, a sua paixão, né? O que você tem paixão em fazer? O que mais você deseja, né? Falando de trabalho e finanças, né? De matéria. Eu desejo comprar um apartamento. Ah, mas eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Então você está trabalhando a sua energia na perda, né? Na energia fraca, na energia de perda. Mas essa energia no positivo aqui, ela está indo embora. Mas é necessário aqui uma ação, talvez uma comunicação sua com algo ou com alguém ou com aquilo que você deseja, você se comunicar de uma forma mais certeira. E como resumo aqui, olha aqui a carta da raposa, tá? A raposa, ela tem estratégia, né? A raposa, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que faz. E muitas vezes ela faz sozinha, sem depender de ninguém. Ela faz acontecer sem depender de ninguém, tá? E aqui também pode ser uma carta de alerta para você,
tomar cuidado, tá? Com a esperteza de pessoas aí que estejam querendo, talvez, jogar você para baixo, você fazer você se sentir assim, olha. Então adaptem ao momento de vocês aí. Colocar mais paixão aqui. Acreditar. Montar uma estratégia, acreditar e se comunicar para você ter aquilo que você quer. Espero estar fazendo sentido, tá, pessoal? A carta da raposa fala sobre montar estratégia, fazer acontecer na tua vida aquilo que você mais ama. Mas você tem que acreditar nisso, tá? Mas o que vem de positivo é que você vai sair dessa energia aqui de perda. Se você tá na energia de perda de financeiro, eu não... sei lá, final de ano, né? Às vezes, comercialmente aí falando, talvez, né? Para quem, sei lá, depende às vezes do fluxo anual, às vezes no final do ano, existe um pouco essa perda mesmo, né? Então, isso está acabando, tá? Você vai ter, sim, ações que vão te trazer fechamento de contratos aqui, tá? Convites para trabalho. Coisas sólidas, coisas que vão se concretizar aqui. Pode ser aqui que tenha pessoas já olhando, você analisando, tá? Então você tem que acreditar em você. Tá? É sobre isso, Leão. Espero estar fazendo sentido aí para vocês. Vamos agora para os conselhos. Que a espiritualidade traga conselhos que os leoninos precisam ouvir. O que eles precisam ouvir? Quais são os conselhos para o signo de Leão? Para o amor ou para o trabalho? Conselhos para os próximos dias, Leão. A carta da justiça, tá? Use a sua intuição para definir a sua bússola moral. É a verdade, justiça, responsabilidade, lei, causa e efeito. Causa e efeito vem para mim aquilo que eu faço, né? Então, por exemplo, se eu faço alguma coisa boa, eu recebo coisas boas. Se eu luto por alguma coisa que eu quero, eu recebo aquilo que eu quero. Tá? Então você tem que lutar, não desistir daquilo que você quer, daquilo que você mais ama. E vem com justiça isso para você. Se for uma causa na justiça, esqueça que você já perdeu, você vai ganhar essa causa. Sim, vem um comunicado aqui. Pode ser uma causa na justiça, tá? Que vem um comunicado te trazendo notícias boas. Então fique atento aí. Fique atento aos seus pensamentos também. Vem uma justiça muito, sabe, uma ação. Que você ganha na justiça algo que você já tinha como dado, por exemplo, perdido, né? Aqui, no positivo, a carta dos ratos fala sobre... Agora vem aquilo que você achava que já estava perdido. O que mais? Conselhos para Leão. Vem para você equilíbrio, né? Olha aqui o 7 de ouros, fala sobre eu plantei, agora eu espero para colher, tá? Não se esqueça de parar e rever as suas conquistas, porque muita coisa você já conquistou. Então, às vezes, a gente fica vibrando, né, na perda de alguma coisa, sem considerar, poxa, e o que você já conquistou, né? E o 7 de ouros fala sobre eu trabalhei, eu me esforcei, eu perseverei, tá? Eu plantei e agora falta um pouquinho só para você colher.
tá? O 7 de ouros fala sobre a plantar e colher. A gente estava falando disso até agora, né? Então eu ajo, né, de acordo com os meus sentimentos, aquilo que eu mais amo, faço acontecer e eu colho, tá? Você vai colher o que você plantou. A última conselho, se for uma causa na justiça, né? Então você esperou, espere mais um pouquinho que essa causa vai ser ganha para você. Vem uma comunicação aqui. A rainha de copas, tá? Permita a cura, o amor e o carinho. Olha aqui, ó. Aquilo que você mais ama, tá? Compaixão, intuição, receptivo à cura, tá? Intuição feminina, tá? Então, assim, acredite nisso que você mais ama fazer. Acredite. E no fundo do deck, olha só, pessoal, o 6 de paus, né? Você conquistou o sucesso. Então, você é vitória, é sucesso, é recompensa, tá? Olha aqui. Você lutou, você batalhou, você acreditou nisso e você vai colher a conquista ou sucesso. Muito boa essa leitura, tá? Muito boa. A carta do rato no positivo é: se eu tinha sensação e sentimento de perda, isso acaba. Vem vitória para você. Nossa, muito bom mesmo. Faça as coisas com amor. Espere um pouquinho mais que tá chegando a vitória para você aí. Tá bom? Pessoal, desejo para vocês um excelente final de ano, boas festas, tá? E acreditem que está chegando o momento da colheita para vocês. A vitória, a conquista, tá bom? Um abraço e até a próxima.